Nutri, como fazer uma boa anamnese para a gente detectar os principais pontos para o tratamento do cliente ser um sucesso? É sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Eu separei as minhas perguntas favoritas para você se tornar um nutricionista rastreador de problemas. Porque aí, Nutri, é aí que está o grande segredo do sucesso de uma boa consulta, de uma consulta que engaja e fideliza o nosso paciente. Meu nome é Mariane Fazio, eu sou nutricionista, fundadora da Amor em Nutrir, a primeira escola para nutricionistas empreendedores de consultório. E olha só, Nutri, existem perguntas que são essenciais para a gente fazer na nossa consulta, para a gente entender quais são os problemas reais que os pacientes trazem. E vou te falar uma coisa, isso é independente do nicho. As perguntas que eu selecionei aqui hoje para te contar são perguntas que podem ser aplicadas no nicho de emagrecimento, esportiva, materno-infantil, vegetarianismo, diabetes, enfim, qualquer nicho, tá? O importante é que você não fique presa àquele questionário lá da faculdade, que muitas vezes era um questionário super denso, com perguntas pouco relevantes para ajudar de fato a gente mudar a vida do nosso paciente. Então, é claro, existem perguntas, sobre os hábitos, sobre o histórico de saúde, que elas devem sim serem feitas, mas existem outras perguntas muito poderosas que vão te dar muito mais direção para você entender quais são os problemas do seu cliente. E são essas perguntinhas que eu separei aqui nesse vídeo para você. Bom, tudo começa no momento do agendamento da consulta. Pois é, então antes mesmo da consulta acontecer, eu já envio para o cliente o QPC, que é o questionário de pré-consulta. Esse questionário, ele vai ter algumas perguntas que já vão me ajudar a entender melhor o caso do paciente, já entender quais são as doenças que ele apresenta, com que ele já foi diagnosticado, os remédios que ele já está em uso, suplementação, alguns horários também e alguns hábitos, principalmente os horários dele. Então, dessa forma, eu já consigo me preparar melhor para receber aquele cliente. Eu já consigo separar alguns materiais, eu já consigo fazer algumas anotações, eu já consigo também estudar caso seja necessário. Então, de repente, ele traz ali um medicamento, ele cita um medicamento que eu não estou muito habituada, que eu não sei muito bem como funciona, eu tenho tempo para estudar sobre essa medicação antes mesmo da primeira consulta acontecer. Dessa forma, eu me preparo melhor, me sinto muito mais segura para receber todos os problemas que aquele paciente vai me trazer nessa primeira consulta. Além do QPC, eu também envio através do aplicativo Numax, eu também envio para o cliente o questionário de sinais e sintomas. Então é um questionário, de um rastreamento dos problemas que estão acontecendo ali em várias partes, em vários sistemas do corpo dele, para eu entender melhor, quais são os problemas que estão acontecendo em relação ao sistema digestório, ao sistema respiratório, alguns sintomas em relação ao ciclo menstrual, enfim. Então são perguntas bem objetivas, onde a pessoa vai lá e coloca se ela está apresentando, ou não aquele sintoma. Então, na primeira consulta, eu já entendo até um pouco das deficiências, das possíveis deficiências de vitaminas e minerais que aquele cliente também está trazendo. Também já faço essas anotações e já chego com uma consulta muito mais preparada, muito mais organizada para eu direcionar as perguntas certas na anamnese. Olha só que coisa maravilhosa. E tudo isso você aprende a construir os seus questionários dentro do programa Consultório Smart. Não só aprender a construir, mas também eu já entrego os meus prontos para você ter como exemplo, ter como modelo, tá bom? Mas olha só, vamos falar aqui das perguntinhas que eu separei aqui para você hoje? Olha só, eu separei 5 perguntinhas para você. Ao todo, são 10 perguntas, mas aqui eu separei as 5 que eu mais utilizo. Se você gostar desse vídeo, você já vai deixando aí nos comentários, porque aí eu faço a parte 2 e eu te conto as próximas 5 perguntas, tá bom? Bom, então vamos lá, Nutri. A primeira pergunta que eu gosto de fazer é essa aqui, ó. Quem é você quando você está de dieta? Pois é, Nutri, essa é uma pergunta bem aberta e, sendo bem sincera, o ideal é que você deixe desse jeitinho mesmo, tá? Por quê? Porque eu quero que o paciente fale. A minha primeira consulta, eu meio que divido assim, ó, 40%, 35% eu falando e todo o restante é o paciente falando. Eu quero que ele fale muito mais do que eu.
Porque eu quero conhecer, eu quero praticar aquela escuta ativa. E para mim, quanto mais ele falar, melhor, porque mais eu vou conseguir rastrear os problemas dele. Essa pergunta para mim, ela é muito estratégica, porque eu quero saber se a pessoa fica com raiva, fica mal-humorada, ou pelo contrário, se ela fica motivada, se ela fica engajada. Então, por isso que eu gosto de deixar essa pergunta aberta, porque aí ela me fala quais são as emoções que ela sente quando ela está em uma possível restrição calórica, né, numa possível restrição de alguns dos alimentos, né, preferidos dela, digamos assim. A segunda pergunta que eu gosto de fazer é essa aqui, ó. Quando foi que você começou a ganhar peso? Peraí, vamos lá. Bom, primeiro eu preciso te falar que o meu nicho é emagrecimento, mas obviamente essa pergunta aqui pode ser facilmente adaptada para o seu nicho. Aqui você vai perguntar, quando foi que você começou a sentir esse problema? Como foi, né? Qual foi a primeira vez que você percebeu que esse problema começou a acontecer com você? Qual foi essa dificuldade? Então você sempre vai trazer essa pergunta mais aberta para ela te contar a história dela, tá bom? Eu quero entender tudo sobre ela, de verdade. Eu quero entender quando foi que esse problema começou. Será que foi na infância, na adolescência? Será que foi algum gatilho depois do término de um relacionamento? O que aconteceu na vida dela? Por que aquele problema começou a atrapalhar a alimentação, a atrapalhar os hábitos? Quais foram os sentimentos envolvidos, as frustrações, enfim, qual foi o caminho dela até chegar aqui na frente ali da consulta, querendo uma solução quase que imediata para o problema dela, tá? Então aqui eu quero entender se ela sempre viveu em efeito sanfona, se não, qual é o biotipo dela, enfim, quero entender a história dela mesmo, tá bom? Olha só, aqui com essa pergunta, às vezes tem algumas pessoas, poucas, mas você vai ver que às vezes tem algumas pessoas que são meio monossilábicas, sabe? Que ela não vai falar muito. E é aí que você precisa aprender a fazer as perguntas poderosas certas e também as cutucadas, falar um pouco mais, cutucar mesmo ali a pessoa para ela falar mais. Se você sentiu que a resposta que ela deu não foi suficiente, pergunte o que mais? E o que aconteceu? Ah, mas é só isso mesmo? Tem mais alguma coisa para me falar? Então você pode ficar ali cutucando para que ela abra mais o jogo com você, tá bom? É por isso que dentro da nossa metodologia, eu sempre ensino a fazer como o primeiro passo da consulta, o primeiro momento que o paciente senta aqui no seu consultório, fazer o acolhimento. São algumas palavras, né, que eu ensino lá dentro do consultório Smart, esse script, mas são algumas palavras que nos ajudam a deixar esse cliente mais aberto, sabe? Pra gente poder fazer essas perguntas um pouco mais pessoais e, de fato, ajudá-los aqui nos problemas deles. Bom, a terceira pergunta que eu gosto de fazer é essa aqui, ó. Por que você quer... Aí vem o objetivo, né? Então pode ser emagrecer, engravidar, tratar diabetes, virar vegetariano, enfim, aí vem lá o objetivo do seu nicho, tá bom? Mas eu sempre gosto de fazer essa pergunta, por que você quer emagrecer? Por que você quer engravidar? Eu sei que muitas vezes parece uma resposta óbvia, né? Você vai falar assim, nossa, mas é óbvio essa resposta, por que eu vou fazer essa pergunta para o cliente? Mas olha só, essa pergunta, ela fala diretamente com a motivação da pessoa. Essa pergunta, ela é importante até para a pessoa entender o porquê que ela vai fazer o que ela vai fazer nos próximos meses, né? Os próximos passos ali do tratamento dela. Muitas vezes, essa motivação aqui para a pessoa, ela acaba sendo uma coisa rasa, ou não, ou acaba sendo uma coisa de extrema importância. Quantas e quantas vezes, por exemplo, eu já recebi pessoas no meu consultório que o objetivo era emagrecer, mas na verdade, a causa mesmo para a pessoa querer emagrecer era muito maior, muito mais forte do ter um corpo mais magro. Então vamos até aqui. Linkar aqui 2 exemplos que eu dei. Às vezes a pessoa chega, olha, eu quero emagrecer. Tá bom, mas por que você quer emagrecer? Porque o médico falou que eu preciso para eu poder engravidar, porque já são anos de tentativa, eu não tô conseguindo e eu preciso melhorar minha alimentação. Nossa, olha só que motivo grande, motivo forte. Então isso aqui, realmente, a gente pode utilizar em alguns momentos do tratamento para quando o paciente estiver se desmotivando, estiver se desfocando ali da dieta, a gente traz novamente esse motivo, esse grande porquê ela quer emagrecer, né? Como aqui no exemplo. E aí, então, a gente usa isso. Olha, mas lembra que tem um motivo por trás, muito maior do que isso, muito mais isso. Você não quer de verdade isso? De 0 a 10, quanto que você quer chegar nessa meta e tal? Enfim, então a gente consegue trabalhar ali com a motivação da pessoa, tá?
Outra coisa importante também com essa pergunta que eu gosto de usar, que é para a gente poder alinhar as coisas, né? Ter uma conversa franca sobre as expectativas que a pessoa tem sobre aquele tratamento, porque às vezes a pessoa chega aqui no nosso consultório com um motivo raso demais, sabe? Que você fala assim, sabe que a gente dá aquela julgadinha, entre aspas, não deveria, mas muitas vezes acontece, vamos supor, às vezes isso é comum no consultório de emagrecimento. O paciente chega e aí fala assim, eu quero emagrecer. Ah, legal, e por que você quer emagrecer? Porque eu vou fazer uma viagem de cruzeiro no final do ano? Eu queria usar biquíni. E aí você fala assim, nossa, será que esse realmente é um motivo forte para a pessoa? Esse motivo estético, será que é um motivo forte? Algumas vezes vai ser, mas algumas vezes não vai ser. Então aqui é onde eu vou fazendo algumas cutucadinhas, algumas perguntinhas mais de coaching ali para a pessoa, para entender se é exatamente isso. Porque a pessoa, quando ela chega com um motivo não muito relevante, ela geralmente vai acabar abandonando, a não ser que ela tenha uma grande dor em relação à estética, em relação ao corpo, aí sim ela vai fazer. Mas você entende que esse motivo que ela me traz, que eu estou usando aqui no exemplo, é um motivo muito passageiro? Então quer dizer que ela só quer emagrecer para viajar num cruzeiro. Quando o cruzeiro passar, será que ela vai voltar a comer as coisas de antes? Enfim, então é aqui nessa pergunta que eu acabo alinhando algumas coisas com a pessoa para ela entender que o meu grande objetivo é ter um resultado definitivo, é fazer uma mudança de comportamento e não só uma dieta para o verão, sabe? Então essa para mim é uma pergunta muito importante. Bom, olha só, a quarta pergunta é: por que você acha que não deu certo até agora? Tem que tomar cuidado para fazer essa pergunta, tá, Nutri? Porque senão fica parecendo um pouco arrogante, né? A pessoa pode se sentir um pouco mal, um pouco cutucada com essa pergunta. Mas, com a simpatia, né? Com o jeitinho certo, eu sei que você vai conseguir fazer essa pergunta. Mas, eu sempre gosto de fazer essa pergunta, por quê? Porque muitas vezes o paciente, ele chega no nosso consultório e ele já teve diversas tentativas com outros profissionais da saúde mesmo, nem sempre um nutricionista, ou tentou sozinho. Então, são diversos nichos, né, que as pessoas já chegam com essa questão de já ter tentado alguma coisa antes, né? É claro, tem alguns nichos que não, por exemplo, materno-infantil, nicho de introdução alimentar, né? Pode ser que a pessoa já chegue ali para você com 8 meses e aí viu que não conseguiu fazer uma boa introdução alimentar nesses últimos 2 meses, ou pode ser que essa pessoa chegue ali para você já, né, bonitinho ali com o bebê quase para fazer 6 meses e você vai pegar tipo uma folha em branco, que vai ser perfeito. Então tem alguns nichos que a pessoa de fato já vai chegar mais preparada ou não. Tem pessoas que já vão ter feito vários outros tratamentos. E essa pergunta aqui, eu sempre gosto de fazer quando a pessoa já fez outros tratamentos. Por que você acha que não deu certo? Olha só, aqui eu quero investigar todos os problemas de execução. O que será que aconteceu? Será que foi prescrita uma dieta errada para a pessoa? Será que não foi levado em consideração os hábitos, o que ela gosta de comer? Será que não foi levado em consideração a agenda dela? Então aqui é o que eu quero entender, o que deu errado antes, para eu acertar dessa vez, entendeu? Para que aqui, de fato, seja um tratamento que ela vai fazer por meses e que ela vai ter uma alta nutricional. E não que eu vou ser mais uma nutricionista na vida dela. Eu não quero ser mais uma nutricionista na vida dela. Eu quero ser a última nutricionista da vida dela. Aquela nutricionista que vai resolver o problema dela e que vai dar uma alta nutricional. E depois eu vou continuar acompanhando anualmente, né? Enfim, a cada 2, 3 anos a saúde dela para ver se tá tudo certinho. Mas eu quero ser a última opção, sabe? Eu não quero que ela saia daqui frustrada do meu tratamento buscando um novo profissional daqui a uns meses. Então, por isso que eu sempre vou fazer essa pergunta, tá? Todo o meu tratamento, ele é voltado para ser um rastreador de problemas, para eu conseguir entregar as soluções certas que o meu paciente precisa. Tudo isso aqui que eu tô te falando está no módulo 4 do Consultório Smart, é um módulo que a gente fala sobre atendimento, tá? Então ele é muito detalhado, a gente apresenta várias soluções para que de fato você também seja a última ou o último nutricionista na vida do seu paciente. Bom, e a quinta e última pergunta deste vídeo que eu quero te apresentar aqui é essa aqui, ó. De 0 a 10, o quanto você está comprometido com esse tratamento? Essa pergunta, ela pode ser um pouquinho capciosa, né? Porque você vai falar assim, se a pessoa agendou uma consulta comigo,
provavelmente ela está 10 comprometida. Nutri, experimenta fazer essa pergunta. Você vai ver que poucas pessoas falam 10. Geralmente as pessoas falam 8, 9, para sua surpresa, né? E aí você vai perguntar para ela, nossa, mas por quê? O que está faltando então chegar no 10? O que falta para você, para sua nota de comprometimento ser 10? E aqui, meu amor, ela vai te falar mais objeções, mais problemas. Entendeu? Então aqui ela vai te contar questões principalmente emocionais e motivacionais. Ah, é que eu tenho preguiça, é que eu não gosto de fazer exercício, é que eu não gosto de cozinhar, é que o meu trabalho ele me atrapalha, é a rotina, eu faço muita hora extra, enfim. Então aqui provavelmente ela vai te falar mais e mais e mais problemas. Tem pessoas que é fato, que elas vão falar sim o 10, e aí legal, e você fala assim, sério, 10 mesmo? Então quer dizer que eu posso te passar frango com quiabo todo dia e você vai comer. É assim, quebra um pouquinho o gelo para ver se de fato a motivação dela tá ali no 10, mas você vai ver que poucas pessoas falam 10. De fato, a maioria das pessoas vai falar de 7 a 9, tá? E aí é onde vem essa pergunta complementar, então o que falta para chegar no 10? E aí você vai receber mais uma enxurrada de problemas, objeções, enfim, de coisas que você vai poder ajudá-la, tá? Então, meu amor, isso aqui vai dizer muito mais sobre problemas emocionais, né? Essas perguntinhas, elas são mais voltadas para rastrear os problemas mesmo e assim fazer com que você seja um nutricionista voltado ao sucesso do cliente, tá bom? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou dessas perguntinhas e tá uma curiosidade em conhecer as outras 5, deixa aqui um comentário bem legal que eu posso gravar a parte 2 desse vídeo, tá bom? Grande beijo pra você, já deixa o seu like aí no vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!